Olá, bom dia a todos. Em mais essa manhã, vamos agradecer aos espíritos amigos responsáveis por essa atividade de nossa querida Casa Rita de Cássia, por mais essa oportunidade de estudos e aprendizagem dessa doutrina que tanto nos esclarece, mas acima de tudo, que tanto nos consola. Vamos rogar a esses queridos espíritos que possam nos intuir e nos conduzir na realização da tarefa que nos propomos a realizar na manhã de hoje. O Evangelho de Lucas nos traz uma série de episódios importantes e interessantes acerca da passagem do Cristo. Não é diferente lá no capítulo 14, quando o evangelista Lucas nos conta um episódio em que Jesus fora convidado por um fariseu para participar de uma ceia, de um banquete, de um festim. Isto era um costume judeu da época e muito provavelmente aquele que convidou Jesus era um fariseu de posses, abastado. O convite aconteceu num sábado, para que Jesus comparecesse logo ao cair da tarde, para o que seria hoje um jantar, ao lado de muitos outros convidados, também fariseus. O convite, em um primeiro momento, pode nos parecer até amável. Entretanto, era uma oportunidade para os fariseus observarem de perto os comportamentos de Jesus e suas atitudes para identificar motivos que pudessem utilizá-lo para acusá-lo. E é nesse momento, então, que Lucas começa a narrar no capítulo 14 os acontecimentos que surgiram quando Jesus chega à casa desse fariseu para participar desse banquete, dessa ceia. Um dos primeiros acontecimentos que nos é narrado por Lucas é a cura que Jesus promove, mesmo diante de todas as discussões acerca de se promover uma cura ou não aos sábados, do homem hidrópico. Lembrando que hidropisia ou tropisia é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou tecido celular. Mais adiante, o evangelista Lucas nos conta que à mesa, à cabeceira da mesa, encontrava-se, portanto, o anfitrião, a figura mais importante da ceia, ou pelo menos assim deveria ser. E à sua esquerda, a sua figura de confiança ou a segunda pessoa mais importante do evento, e à direita, a terceira pessoa mais importante do evento. Esta era a hierarquia social praticada pelos judeus naquela oportunidade, este era o costume. Entretanto, Jesus observa que nessa ceia em que ele participa, havia uma disputa. Os convidados, de maneira claramente egoísta, orgulhosa e carregadas de preconceito, disputavam lugares na mesa. É exatamente nesse momento que Jesus, diante de todos os convidados, conta, narra a parábola dos primeiros lugares. E um pouco mais à frente, já no versículo 12, nos conta Lucas que Jesus se dirigiu ao seu anfitrião, aquele que o convidou, para lhe dizer: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado.
Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Esse é o trecho que também encontramos comentado lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Um capítulo bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos são, na verdade. Este capítulo em especial é o mesmo que comenta sobre o óbolo da viúva, a caridade material e caridade moral, a piedade. E lá, no capítulo 13, nos itens 7 e 8, Kardec e os espíritos vão comentar, portanto, este trecho do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, para nos falar sobre convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar a retribuição. E é esse, portanto, o tema que a casa nos convidou para vir falar um pouquinho na manhã de hoje. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece de imediato, de maneira muito objetiva, a partir do trecho do Evangelho de Lucas, que no âmago do seu pensamento, no âmago do pensamento de Jesus, se revela uma proposição, uma verdade importante a que devemos estar atentos. No momento em que ele diz: e serei ditosos por não terem eles, os pobres, os estropiados, meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, comentário de Kardec, que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Continua Kardec. Usando uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que ele nada vos podem retribuir. E ele ainda conclui: para os festins, deveis entender, não os repastos propriamente ditos. E aí um trecho muito importante e convidativo para as nossas reflexões, mas a participação na abundância de que desfrutais. Participação na abundância que desfrutais. Vemos aqui, e muito claramente, muitos aspectos que nos convidam a reflexões profundas. Vamos iniciar nossas reflexões pensando um pouquinho na festa, no festim, na ceia, no banquete. Vamos pensar um pouquinho de que adianta? De que adianta, na verdade, a promoção de uma festa, seja ela qual for, trazendo inclusive para a nossa realidade de hoje, se ela tiver única e exclusivamente o objetivo de beneficiar o seu promotor, de se beneficiar. De que adianta promover uma festa se ela servirá única e exclusivamente para o seu proveito, para o seu gozo? Nesse trecho, neste episódio, Jesus nos convida a ir além, a ir adiante daquilo que somente nos satisfaz, a sair do círculo vicioso do egoísmo, onde olhamos somente para si, para nós mesmos, não enxergando todas as possibilidades de crescimento que este entorno
nos oferece. Jesus nos convida, em essência, para ousar. Ousar satisfazer aqueles que não podem nos satisfazer. Aqueles que não podem retribuir. Ousar fazer mais por aquele que nada pode fazer por nós. Ou seja, e aí aqui vale uma reflexão, porque essa é a premissa contida em todas as lições do Cristo. Ou seja, ele nos convida a ousar amar todos aqueles que ainda não podem, não querem ou não sabem fazer o mesmo por você. Ouse. Vá além. Vá além do seu círculo individual. Além de somente o seu gozo, sua satisfação, seu interesse. Ouse fazer mais por aquele que ainda não pode fazer nada por você. E por quê? Pois isto, amigos, amigas, isto em essência é o que nos trará a efetiva satisfação. Não o atendimento dos meus interesses, de meu egoísmo, vaidade e orgulho, mas quando eu vou além, ouso e faço por aquele que ainda não pode fazer nada por mim, isto, em essência, é o que nos trará a satisfação. Pois esse é o atendimento das necessidades do espírito e não da matéria. E era exatamente por esse motivo que o Cristo, na grande maioria das vezes, era pouco compreendido. Porque se referia sempre à realidade do espírito, às necessidades do espírito e não da matéria. Em essência, amigos, ousar ir além e fazer por aquele que ainda não pode. Em essência, isso representa de fato o amor de Deus. Pois se prestarmos atenção, perceberemos que esta é a característica do amor de Deus. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que estamos cercados desse amor. E este amor nos é entregue mesmo quando nós ainda não sabemos ou podemos retribuir. Mesmo diante de todo o conhecimento e informação que nós já detemos, na maioria das vezes, sequer lembramos de agradecer por esse amor que nos cerca e que nos é dado em todos os instantes de nossa vida. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês uma história que representa um pouco deste convite que Jesus nos faz. Uma história por muitos que compartilho aqui, experiências, palestras, cursos, já tiveram a oportunidade de ouvir, mas que vale a pena relembrar. Em uma oportunidade, antes da pandemia, eu trabalhava em uma empresa que ficava ali no centro da cidade e eu tinha o costume de chegar para trabalhar nessa empresa muito cedo. Era uma comodidade, até para evitar o trânsito, que sempre era muito pesado na região do centro, ali logo cedo. Então eu acabava acordando muito cedo e indo muito cedo para o centro da cidade. Geralmente quando chegava lá, haviam pouquíssimas pessoas na rua e somente algumas lanchonetes em aberto, a maioria do comércio ainda fechado. E era lá, numa dessas lanchonetes, que eu tinha o costume de tomar o meu café da manhã, antes de começar a trabalhar. E numa dessas oportunidades, eu estava sentado tomando meu café, quando um morador de rua
se aproximou de mim e me pediu, olha, você pode pagar para eu comer alguma coisa? E aí, como já era de costume, né, ali naquela região do centro, de fato, existem muitos moradores de rua, essa acaba sendo uma condição comum, né? Levantei a mão, chamei o rapaz que estava atendendo ali a lanchonete e pedi para ele o seguinte, fiz o seguinte pedido, olha, você, por favor, coloque aí para a viagem um joelho, né, e um suco para ele poder levar e comer. E aí, aqui já existe uma primeira característica, um primeiro ponto que vale a pena a gente refletir um pouquinho, mas que eu vou falar aí no final da história, tá, gente? Mas nesse momento que eu pedi para empacotar um joelho e um suco para a viagem, esse morador de rua que estava do meu lado voltou-se para mim e me disse o seguinte, olha, amigo, eu não gosto de joelho. Esse pedido ou essa situação é interessante, né? Porque, em geral, o movimento que nós fazemos diante de uma situação como essa é muito natural, é imaginarmos o seguinte, pô, já estou pagando o lanche para ele, ele vai escolher o que quer, né? Mas tudo bem, ok. Aquilo me causou um pouco de surpresa, confesso, né? Mas, logo depois que ele fez esse pedido, eu fiz a substituição. Falei, olha, ok, você quer o que então? Aí ele então me disse, eu gostaria de uma coxinha. Aí eu falei, tudo bem, troca aí para ele então, né? Pedi, chamei o atendente, falei, troca aí o joelho pela coxinha, por favor. Aí quando o atendente estava chegando já com a coxinha e com o suco, ele voltou e me disse, olha amigo, eu não gosto de suco, eu prefiro um café com leite. Aí geralmente, né, geralmente nessa hora é aquela hora que a gente já pensa um pouco no abuso, né? Pô, já estou pagando, né? Tô dando lanche, tô dando suco, agora ele está escolhendo aí um café com leite, daqui a pouco ele vai pedir uma sobremesa, alguma coisa a mais, né? Geralmente esse é o movimento natural que a gente faz. Novamente aquilo me causou um pouco de estranheza, mas tudo bem, eu disse ok. Então, ó, suspende o suco aí, bota um café com leite para ele poder levar para a viagem. Aí todos vocês devem estar imaginando nesse momento. Bom, aí a história acabou, né? Não acabou. Foi exatamente nesse momento, quando chegou a coxinha e o café com leite, que ele novamente se dirigiu a mim e me disse, amigo, posso me sentar com você para tomar o café? Esse foi um momento bem diferente. Porque em um primeiro momento eu fiquei alguns segundos sem entender. Sabe quando você fica um pouco paralisado e aquela situação diante de você não sabe direito como lidar com ela? Pois é, foi o que aconteceu, gente. Paralisado diante do acontecimento, eu levei alguns segundos para processar o pedido dele, para entender que na verdade ele queria tomar café comigo. E um pouco, né, confuso, acabei dizendo, tudo bem, sente. E aí o que acabou acontecendo minutos depois? Ele sentou, comeu uma coxinha, tomou um café, eu tomei o meu café, conversamos um pouco. Confesso a vocês que durante a conversa fiquei um pouco desconfortável, não só pela surpresa, mas também pela condição. Mas a conversa foi boa, foi interessante conhecer aquela pessoa. Foi interessante conhecer aquele indivíduo, foi interessante aquela oportunidade. Pouco tempo depois, eu voltei a encontrá-lo na rua, voltamos a tomar café juntos, isso se repetiu em mais de uma oportunidade, e ali se estabeleceu um pequeno coleguismo, uma pequena amizade, que perdura até os dias de hoje. Inclusive, logo no início da pandemia, no isolamento, tive a oportunidade de ir lá conversar com ele um pouquinho. Naquela oportunidade, ele até foi recebido por um abrigo aqui no Rio de Janeiro. E a gente ainda mantém um contato. Mas vejam que interessante.
Veja que interessante o ocorrido e os acontecimentos. Por que motivo, se nós pensarmos um pouquinho na história, por que motivo o pedido dele me gerou tanto desconforto? Evidentemente que nós somos convidados a pensar em vários critérios nesse sentido, de solidariedade, de fraternidade, de não termos o olhar para aquele indivíduo de como sendo um igual. E da própria caridade, por que não? Entretanto, nessa oportunidade que estudamos o convite de Jesus para irmos além, podemos olhar para essa mesma história e entender. Um dos fatores, entre tantos outros, que causaram desconforto é sim a possibilidade de identificar naquele a impossibilidade de retribuir. E por quê? Porque se fosse um amigo do trabalho, um familiar, certamente eu estaria inclusive incomodado se encontrasse ele na lanchonete, o convidasse para sentar e ele não aceitasse. Certamente esta seria a condição. No entanto, por ser alguém em uma condição desfavorável, em uma condição onde efetivamente o indivíduo não pode retribuir aquilo que está dando para ele, isso nos causa desconforto, intranquilidade, incômodo. E é exatamente este o convite que Jesus nos convida a fazer. É exatamente esse o convite que Jesus nos pede, nos faz. Porque nós ainda vivemos muito a necessidade ou o momento da troca. Se eu dou algo a você, eu preciso ao menos ter a perspectiva que receberei algo em troca. Não é assim, por exemplo, com os relacionamentos que nós temos? E não me refiro somente ao casamento, o namoro, seja o que for, até às próprias amizades. Nós ainda vivemos o momento da troca. Se eu sequer tenho uma perspectiva que receberei alguma coisa em troca, quase que automaticamente aquilo perde o interesse. Mas aí vem o Evangelho, aí vem o Cristo para nos dizer: convide a sua festa aqueles que não podem retribuir. Vale a pena, entretanto, refletirmos. Será que aqueles que não podem retribuir, de fato, não têm nada a oferecer? Será? Será que eles de fato não podem me dar nada? Eu acredito que de fato eles podem nos dar muitas coisas. Não aquilo que esperamos receber, porque em geral nossas expectativas têm uma relação muito próxima com a matéria. Mas eles podem nos oferecer a sabedoria de uma oportunidade gerada, uma oportunidade rica de reflexão e crescimento espiritual. Eles podem me oferecer aquilo que não tenho, que é a capacidade, a possibilidade de perceber a realidade do espírito, de perceber que a vida é muito mais do que somente esse dia a dia, trabalho, casa, afazeres, responsabilidades financeiras ou desta vida material. É muito mais do que isso. Somos espíritos imortais e assim como nos esclarece a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, estamos aqui para um propósito maior, que é o de crescer espiritualmente. E oportunidades como essa que relatei nos oferecem a possibilidade de perceber isso efetivamente. Estes indivíduos que materialmente falando não podem nos retribuir, podem nos oferecer
a oportunidade de vivenciar um amor que ainda é muito pouco conhecido por todos nós. A oportunidade de nos aproximarmos de fato daquilo que pode nos satisfazer, daquilo que pode satisfazer as necessidades do Espírito. E mesmo, meus amigos, mesmo que eventualmente esses indivíduos não possam oferecer nada, o que, como informei há pouco, entendo que não seja o caso, mas mesmo que eventualmente esses indivíduos nada possam oferecer, eles são dignos de receber. E é isso que o Cristo nos convida a entender, a compreender. É exatamente esse aspecto que vale a pena refletirmos também um pouco ainda sobre essa passagem. Que outro aspecto é esse? Quando Jesus e Kardec, com suas explicações, nos esclarecem que não se trata somente de dar, é dar um banquete, um festim, é dar o que for de melhor. Não é somente o fato de convidarmos para a festa aqueles que não podem retribuir. É oferecer para estes também o melhor. Ou como nos esclarece Kardec, a participação na abundância que você desfruta. E aí novamente vamos nos lembrar da festa. Quem já promoveu uma festa de casamento? Uma festa de bodas? Uma festa até de aniversário de criança? Ou participou da organização? Sabe o quanto esforço isso exige? Dedicação, tempo, esforço, dinheiro. Tudo isso é necessário para poder organizar uma boa festa. Quem fez, sabe. Quem participou, sabe. Isso tudo, quando nós falamos de dedicação, de tempo, de esforço, de dinheiro, nós estamos falando em essência de amor. Um amor de trabalho, dedicado na realização desse evento, para trazer alegria e satisfação para aqueles que participarão, para aqueles que estão comemorando bodas, para os noivos, para a criança. E o que Jesus nos convida a refletir é: quando nós nos dedicamos a doar, vamos nos lembrar da história que acabei de contar. Havia já uma predisposição para doar, para dar o alimento e a bebida para aquele que havia pedido. Mas observem que o primeiro movimento, quando contei na história, foi colocar aqueles alimentos para a viagem. Esse foi o primeiro movimento. Por quê? Esse acontecimento que já ocorreu já faz algum tempo, esclareceu de maneira muito objetiva que o interesse não era ter aquele indivíduo ali próximo. E quando ele faz, portanto, o convite para tomar o café junto, desestrutura todas essas condições ou paradigmas que ali colocamos e estabelecemos para poder doar. São as condições, sendo que Jesus e os Espíritos nos esclarecem de maneira muito objetiva. Não estabeleça condições para doar, para fazer pelo seu próximo. Portanto, o convite que Jesus nos faz, quando nos dedicamos a fazer o mesmo para aqueles que não podem retribuir, nós dedicamos o mesmo amor, o mesmo esforço? É exatamente o que vem nos falar os Espíritos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco mais à frente, quando vem falar da caridade material e caridade moral, quando nos
relembram: amai-vos uns aos outros e façamos aos outros o que quereiramos que nos fizessem eles. Portanto, quando nos propomos a dar, quando nos propomos a doar, estamos oferecendo a estes a mesma abundância que nós desfrutamos? Estamos? Esta pergunta me traz à memória também um outro episódio, quando eu tive a oportunidade de participar de algumas atividades, trabalhos voluntários lá na comunidade de Arrocinha, uma delas durante um período na evangelização. E naquela oportunidade fomos promover uma pequena festa de comemoração com as crianças no núcleo de evangelização. Trouxemos para a festa balões, cartazes, comidas. E eu me lembro de um episódio, um acontecimento quando, junto com outros evangelizadores, saímos para fazer as compras que serviriam de alimento para aquela festa, para aquelas crianças. E numa oportunidade qualquer, as pessoas que estavam fazendo as compras, algumas das pessoas que estavam fazendo as compras muito apressadas em razão de outros compromissos, e nós estávamos na companhia também de outros evangelizadores, um deles muito sábio, não vale a pena comentar o nome dele aqui, mas uma pessoa muito querida, que guarda aqui no meu coração. Então um dos evangelizadores, apressado em razão de outro compromisso, comentou: não vamos perder tempo escolhendo muita coisa não, vamos comprar qualquer coisa. E essa outra pessoa, esse outro evangelizador, esse querido do coração, nesse momento, quando ouviu esse comentário, disse para todos os evangelizadores que estavam ali: se essa festa fosse para seus filhos, você também compraria qualquer coisa? Esse é o convite que Jesus nos faz. Não dê àqueles que estão necessitados os restos. Ofereça a eles a abundância que você desfruta. Esse é o convite. Essa é a análise que precisamos realizar acerca dessa passagem. Pois é nossa obrigação moral oferecer, ainda mais para aqueles que são providos de recursos. E a maioria de nós somos. Para aqueles que podem, para aqueles que são providos de recursos, é necessário dar mais. É necessário ousar mais. Porque nós todos somos chamados o tempo todo. É fato que o Evangelho nos diz que tão importante quanto a doação material é a doação moral. É a atenção, é o sorriso. Mas nos lembremos também de Emmanuel nos esclarecendo que primeiro mate a fome, depois leve o consumo. É o mesmo alerta que a irmã Rosália nos faz no Evangelho, no mesmo capítulo, quando ela nos diz: ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes melhor que puderdes, daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. D. Tire um pouco do seu conforto, da sua comodidade, do seu lazer. Pois, meus amigos e amigas, sabemos que o sorriso é importante, que a oração é fundamental, mas o convite de Jesus é para que possamos ir além.
Nesse cenário, nesse contexto, a oração e o sorriso até se tornam fáceis. Pois isso conseguimos fazer a qualquer momento. Precisamos ir além. Precisamos tirar da nossa abundância, levar um pouco dessa nossa abundância àqueles que nada têm, mesmo sabendo que esses nada podem retribuir. Nos lembremos do exemplo da viúva que impressionou Jesus ao entregar como doação um pouco daquilo que inclusive lhe faria muita, mas muita falta. É o que nos narra o óbolo da viúva. Um episódio lindíssimo que também encontramos no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O convite é, portanto, para que pensemos. Qual é o sacrifício de fato que fazemos em nome daqueles que precisam? É somente do sorriso? É somente da oração? Ou estamos ousando ir mais além? Estamos, inclusive, entregando para esses um pouco daquilo que me falta. Pois essa realidade, esta passagem, precisa ser refletida e, acima de tudo, vivenciada. Nos lembremos do trecho dos Atos dos Apóstolos, quando todos eles são identificados ou chamados pelo povo como cristãos. As portas, quando se aproximavam de Antioquia, pois as suas atitudes passaram, portanto, a serem chamados de cristãos, porque suas atitudes eram iguais à do Cristo. Seremos dignos, portanto, de carregar este nome, de carregar essa identificação, quando nossas atitudes forem iguais à do Cristo. Enquanto ainda não chegamos a esse patamar, enquanto ainda não chegamos a essa condição, é importante que desde já façamos essa reflexão. Qual é o sacrifício que efetivamente estamos fazendo de nosso lazer, de nossa abundância, em prol daqueles que nada podem nos retribuir? Para encerrar, eu trouxe aqui uma poesia que, acima de tudo, também é um convite para as nossas reflexões. É do livro A Vida Conta, é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Maria Dolores, e o nome é Assistência Fraternal. E ela nos diz assim: Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria todo esforço de esquecer a ofensa que te faça, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho com quem te esqueces e vais auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Que essa poesia nos inspire a ousar, a fazer mais e a lembrar que, em essência,
Quando nos quando nos dispusermos a abrir nossos corações, a abrirmos mão de um pouco de todo esse conforto e tranquilidade que temos em prol daqueles que ainda não podem nos retribuir, estaremos em essência recebendo muito mais do que imaginamos. A oportunidade, a santa oportunidade de olharmos e identificarmos a vida espiritual, as necessidades do espírito, as necessidades que efetivamente trarão satisfação e felicidade para todos nós. Que assim possa ser. Paz e bem a todos e até.